A Bíblia não precisa mais ser estudada. Graça e paz, Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando a palavra do Senhor. Domingo passado, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. E foi mais um dia para a gente reforçar a ideia de que a Bíblia precisa ser estudada, precisa ser conhecida, precisa ser entendida, para também ser praticada. Mas existe um movimento que diz que não se precisa estudar a Bíblia. É só tu seguir o teu coração, Deus vai falar contigo em sonhos, usar teus raciocínios. Para que conhecer a Bíblia? Um dos argumentos é que a Bíblia é difícil de entender, outros dizem que está ultrapassada, outros dizem que vamos ensinar mais para as crianças, só as crianças precisam aprender a Bíblia e estudar a Bíblia. A Bíblia mesmo tem várias ideias, vários versículos que reforçam que é necessário que possamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, que ela é luz para o nosso caminho. Mas eu queria pensar nisso relembrando a experiência de Paulo. Quando ele era Saulo, estava indo para Damasco para pegar os cristãos, porque ele era perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. E a ideia dele era pegar cristãos e levá-los presos até Jerusalém. Só que nessa estrada, nesse caminho, Deus intervém na vida de Paulo e ele então tem um encontro com Jesus Cristo. E a salvação acontece. E quando acontece a salvação, Jesus diz para ele, entra na cidade, encontra Ananias e ele vai te dizer o que tu deves fazer. Aí nós começamos a entender que a Bíblia nos ensina, nos exorta a sabermos o que nós vamos fazer, existem coisas a serem feitas. E pessoas vão nos ensinar a fazer essas coisas, vão nos dizer essas coisas. Não porque eles tiraram da cabeça deles, mas porque a Escritura diz assim. Quando surgiu a igreja em Antioquia, e era a igreja de gentios, pessoas novas, elas precisavam aprender. Então, Saulo foi chamado e esteve lá naquela cidade e ensinou a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser ensinada. Paulo, falando com Timóteo, ele diz o seguinte, que tu aprendeste de mim, ensina para outros, que vão ensinar para outros, que vão ensinar para outros. Então a ideia bíblica é essa, eu aprendo, eu ensino, eu aprendo mais, eu ensino mais, e outros ensinarão, é ensino, ensino, ensino. Como deve ser o ensino, o estudo da palavra de Deus? O estudo da palavra de Deus deve ser baseado que essa Bíblia é realmente a palavra de Deus, Deus tem alguma coisa para nós e devemos estudar a Bíblia não para reforçar as nossas ideias, para reforçar as nossas ações, para reforçar as nossas palavras, mas para descobrir quais devem ser as nossas ações, quais devem ser as nossas palavras, quais devem ser as nossas ideias. Então, precisamos estudar a Bíblia levando em consideração quem foram os primeiros destinatários daquele texto. Também qual é o contexto, como é que vivia a sociedade daquela época, o que eles pensavam sobre Deus, como é que era a ideia deles de religião, o que estava na cabeça deles, saber o contexto histórico daquele texto. Também para a gente poder estudar a Bíblia, nós temos que perceber que a Bíblia nunca jamais se contradiz. Então, comparar textos, comparar livros da Bíblia, realidades que se complementam para a gente conseguir entender melhor um texto. Também nós temos que usar várias versões da Bíblia. E outra coisa importante também, pesquisar em comentários bíblicos, tudo que possa nos ajudar a elucidar o que nós estamos estudando.
Também é importante a gente memorizar textos bíblicos e a gente ver o que aquele texto tem para nós. Nós, geração de 2020, nesse caso, e para minha vida em particular. O estudo da Bíblia deve ser sistemático, periódico, realmente tentando extrair o que há de melhor da palavra. Porque a palavra, segundo Jesus, é alimento. E ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo, quando ele estava se despedindo dos anciãos da igreja em Éfeso, ele falou: nunca deixei de ensinar vocês todo o conselho de Deus. Então, aquela ideia de quantidade, todo, e profundidade, conselho. Então, para todas as idades podem e devem estudar a palavra de Deus.